O processo de Lula pode ser anulado no STF. Moro violou a Constituição e o Código Civil nos 3 processos contra Lula. As informações importantíssimas são do site Consultor Jurídico, com a análise do jurista Alfrânio Silva Jardim. Na matéria, Jardim cita os artigos 70 e 76 do Código Penal, sendo o primeiro referente à competência do juiz e do foro a que o réu deva ser julgado em caso de abertura de processo. Código de Processo Penal. Artigo 70. A competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou no caso de tentativa pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Veja. Artigo 76. A competência será determinada pela conexão. Primeiro, se ocorrendo 2 ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras. Segundo, se no mesmo caso houveram sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Isso é, Lula será solto até o dia 10. Poderá ter o placar de 4-1 pela soltura. Terceiro, quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração, assim o que Afrânio demonstra, e no texto desafia qualquer procurador da Lava Jato a provar o contrário, que o juiz Sérgio Moro não poderia sequer aceitar o processo. Por quê? Porque o suposto crime teria ocorrido em São Paulo. Assim, o juiz deveria ter remetido o processo para o Tribunal Regional Federal de São Paulo. Quanto a isso, Moro não teria dito nada, apenas meras conjecturas. Então cita a Constituição, que diz no artigo 5º, inciso 53: ninguém será processado nem condenado senão pela autoridade competente. Trata-se, pois, de incompetência absoluta, significa acarretando uma única saída, a nulidade do processo. Mais adiante, levanta a questão da possibilidade de conexão entre o caso do Tripex e os demais casos ligados à Petrobras, que, sendo uma empresa de associação privada, mas que o governo é sócio, não há prerrogativa de mudança de foro, que levaria o caso possivelmente para Moro. Porém, como a conexão do processo do Tripex e os demais processos da Lava Jato pode ser contestado e a prerrogativa de alteração de competência existe, em caso de conexão entre processos somente como desempate na decisão de que foro é competente, o caso do Tripex deveria estar em São Paulo, não em Curitiba. Empresa que fez elevador do Tripex pode nunca ter existido e proprietário é filiado ao PSDB. Conclui dessa maneira que Lula não está sendo julgado em órgão jurisdicional competente, com isso, violando a Constituição e o Código de Execuções Penais. Em outras palavras, o processo pode ser considerado nulo no STF ou no STJ. Mesmo que não inocente Lula, sem processo ele teria caminho aberto nas eleições, como tem, 2018. Esperamos que a nulidade do processo signifique a celeridade do revisor, que analisou em média 2.500 páginas por dia em apenas 6 dias. A matéria de Afrânio Jardim trata-se do momento anterior ao julgamento do TR-4, em janeiro deste ano. Porém, são esses princípios que retiraram os processos do sítio de Atibaia e do terreno do Instituto Lula, pela decisão da segunda turma do STF. Portanto, esse mesmo princípio também atinge o caso do Tripex. Lula livre avança, Globo se desespera e Dallagnol dá faniquito. Então essa matéria é do dia 26/4/2018. Matéria novíssima, tá bom? Então, só lamento. Lula estará livre daqui a poucos 10 dias,